nenhum sentido. Chegando aqui, os irmãos vão procurar, se o irmão tiver uma palavra para a família, nós queremos ouvi-los. Então, vou trazer uma palavra sobre família nessa noite. O que é família? A pedido dos companheiros de ministério que está cuidando do rebanho, que o Senhor os conceder, e eles estão cuidando de vocês. Família. A instituição de família, ela vem por o próprio Deus. Foi o primeiro que sentiu que deveria haver uma união conjugal do homem e a mulher. Quando criou o homem, está no livro de Gênesis, não sei o tempo que o homem viveu só, como um solitário. Tinha no plano de Deus uma companheira, mas estava dentro dele. Porque vocês sabem que a mulher saiu do homem. É bíblico, então eu quero trazer uma palavra sobre família dentro da Bíblia. Quando Deus, observando que todos os demais seres criados por Ele tinha casais, mas para o homem não tinha uma companheira. E o próprio Deus dissera no capítulo 1, aliás, o capítulo 4 e o versículo 18: não é bom que o homem esteja só, fale uma companheira. Se você ler na Bíblia, vocês vão ver lá que Deus criou macho e fêmea e só existia o homem. Pode pegar na Bíblia que vocês vão ver. Mas tudo que Deus criou, primeiro Ele planejou, para depois Ele realizar o plano que Ele planejou. É por isso que a mulher saiu do homem, mas no plano de Deus já existia a mulher. Façamos o homem, versículo em Gênesis, façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança. E Deus, tomando, fez-se o homem. Qual foi a expressão lá? Macho e fêmea. E nós vamos pegar agora no capítulo 2 e versículo 18. Não é bom. A Bíblia diz que Deus tinha feito macho e fêmea e não tinha aparecido a mulher. Quando nós lemos no versículo 18 do capítulo 2, é que Deus deu. Eu costumo dizer que foi a primeira anestesia que o homem foi anestesiado. Foi Deus quem aplicou. A Bíblia diz um profundo sono. Mas qual o sono que eu tiver dormido, se cortar aqui, abrir de um lado e tirar a costela, eu não vou acordar? Foi uma anestesia. E Deus cortou, está escrito na Bíblia. Abriu a carne e tirou uma de suas costelas. E essa costela Deus transformou em uma mulher. E ao transformar em uma mulher, Deus levou o homem. Eu quero só fazer uma menção para vocês, irmãos. A Bíblia é resumo do que aconteceu. Se fosse escrever tudo o que aconteceu, o mundo não caberia nos livros. Está escrito na Bíblia, mas é um resumo. Então, nós observamos a expressão não é bom. Deu um profundo sono e tirou uma costela
apareceu uma mulher. E essa mulher, o próprio Deus levou para entregar a quem? Adão. Quando Adão, ao contemplar a mulher, ele ficou muito triste, né? Aonde está na Bíblia escrito que Deus tinha falado para Adão: este é o osso dos meus ossos? Mas ele falou, só não ficou escrito. Quem disse é osso dos meus ossos? Foi Deus ou foi Adão? É uma pergunta. Eu gosto, quando estou numa palestra dessa, eu gosto de uma coisa de interrogação, que isso abre a nossa mente para saber o que é certo. Foi Deus ou Adão que disse: este é osso dos meus ossos e carne da minha carne? Mas aonde você encontrou que Deus falou para Adão que era? E ele falou, só não ficou escrito. Estou só levando os mãos o que é a Bíblia. A Bíblia é uma profundidade tremenda. Nós conhecemos Bíblia. Se viver 1000 anos, nós não chegaremos a dizer: eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. A Bíblia diz: cada manhã ela é nova. Amém. É por si só nessa palestra a mim, alguns dos irmãos não tinham pensado nisso. Nós estamos lendo o livro de Gênesis em Valadares. Já temos 6 meses. Nós estamos nem no capítulo 2 ainda. Aliás, uns 3 meses. Mas é versículo por versículo. Então o que eu estou dizendo, irmão, agora quando Adão contemplou aquela linda mulher, sem defeito, porque ainda o pecado não tinha o atingido, e dá a entender que Eva era muito bonita, e ele, quando a recebeu, e disse: esta agora é chamada osso dos meus ossos e carne da minha carne, porque do varão fosse tomada, como se diz, de mim saiu. Eu estou entrando nessa introdução. Se o tempo chegar, nós vamos ver alguma coisa para frente aí, muito interessante. Então ele deu essa palavra. Quem também diz: o homem deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se a sua mulher, e serão 2 em uma só carne. Quem falou? Vamos ler aí. Quando Adão recebeu e disse: é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Me parece que é o capítulo, versículo 20. Leia. Irmão, porque quando eu estou lendo Bíblia, eu gosto que a igreja aprenda. Porque se nós estivermos aqui, sair daqui sem aprender nada, então não é bom nem vir. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Porquanto? Vamos ler mais. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Quem falou? Vou voltar. Foi Adão ou foi Deus? Adão. Vamos estudar a Bíblia, porque aqui, quando nós estamos numa palestra dessa, estudando Bíblia. Porque a maioria pensa que foi Deus quem falou. Não, foi o próprio Adão. Ele que disse: deixa o pai, o homem deixa o pai, deixa a mãe, e unir-se a sua mulher, serão 2 numa só carne. Foi o próprio Adão que expressou naquela união do casamento. Estou começando aqui, porque, irmão, essa palestra de casais é palestra de uma semana. Eu tenho ali referência que nós poderíamos ir uma semana inteira aqui, porque ela é profunda. Não